Você consideraria tudo como perda por causa de Cristo Jesus? Sim, eu queria saber a sua resposta sobre essa questão. Porque para qualquer pessoa que esteja viva hoje no século XXI, a preciosidade que falta na vida ou na sua vida é o Senhor Jesus. Ele sim é essencial, é decisivo, é perfeito para você. Então, seria um grande absurdo, um erro gravíssimo, não querer deixar tudo para seguir a Cristo Jesus, como muitos fizeram ao longo da história. Essas pessoas que fizeram isso, elas encontraram algo que é incomparavelmente melhor de tudo que elas tinham antes. Tudo mesmo. Então, para elas, o principal se tornou Cristo Jesus. Até mesmo eles renunciaram à própria vida, se abnegaram de tudo, se desprenderam de tudo, por causa de Cristo Jesus. E o Senhor Jesus, para essas pessoas, se tornou suficiente. A graça deles lhes bastou e lhes basta hoje também. Basta para qualquer pessoa. Então, é importante demais. E muitas pessoas hoje não entendem isso. Porque estão muito apegadas às coisas terrenas, ao amor do dinheiro, ao mundo e às coisas que nele estão. Estão amando mais os prazeres do que ao próprio Senhor Jesus. Esse é o grande erro que a humanidade comete contra si mesma. Então, é um erro fatal não deixar tudo para seguir a Jesus, para viver em Cristo, para ser regenerado, para ter uma herança reservada nos céus. Então, as pessoas se acomodam, se conformam com as coisas terrenas, efêmeras e passageiras, que não trazem proveito algum para ninguém em tempo algum. Porque elas não vão poder levar nada quando elas morrerem. Tudo vai ficar aí para outras pessoas aproveitarem. Então, o melhor a ser feito é deixar tudo por causa de Cristo Jesus. E isso não é um erro. Pelo contrário, é algo que você tem que fazer para poder acertar. Esse é o acerto que as pessoas têm que entender que deve ser feito antes que seja tarde demais. Porque a vida humana, ela é breve, é passageira. Ela se dissipa como uma fumaça, como uma bolha. Passa logo. Então, é melhor tomar posse da vida eterna que está em Cristo Jesus, do que perder a vida eterna por causa de coisas que você não quis abrir mão. Tem muitas pessoas hoje que infelizmente se apegam às suas riquezas, às coisas terrenas, às coisas que não trarão salvação para essa pessoa. Não trarão tempo de refrigério, não trarão paz, não trarão liberdade na consciência. Então, quando a pessoa vive apegada a essas coisas, ela perde a preciosidade que é Cristo Jesus. Ela não entende Cristo Jesus e critica aqueles que entendem Jesus. Então, o melhor a ser feito é entender Cristo Jesus como a preciosidade que você precisa.
ele é essencial para a sua vida, sim. Então, quando alguém considera tudo como perda por causa de Cristo Jesus, essa pessoa, ela passou da morte para a vida. Ela não anda mais em trevas, mas ela tem em si a luz da vida. Ela está no caminho, na verdade e na vida, que é Cristo Jesus. Ela vai chegar ao Pai por meio de Cristo Jesus. Isso é verdade. Então, as pessoas têm que entender isso hoje. E, como eu falei, ao longo da história, muitas pessoas consideraram tudo como perda por causa de Cristo Jesus. E isso aconteceu também com o apóstolo Paulo. Ele relatou isso, e esse relato é o que aconteceu na vida dele. Ele fala isso por experiência própria, porque aconteceu com ele. Então eu vou ler aqui o texto que expressa essa verdade. Esse texto está aqui na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículos 7 e 8. Vou ler até o 11 aqui, do 7 ao 11. Então está escrito assim, ó. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Então, existiam muitas coisas que para Paulo era lucro. Ele pensava assim, porque talvez algumas coisas terrenas para ele era lucro. Ele pensava dessa forma. Mas esse pensamento pode estar acontecendo com muitas pessoas hoje também. Mas pensar dessa forma é errado. Porque esse lucro é apenas passageiro. Você só vai aproveitar esse lucro enquanto estiver vivo aqui. Depois que morrer, esse lucro não vai adiantar de nada, não vai aproveitar para nada, em tempo algum. Então ele diz aqui, ó, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Então, quando ele considerou o que era lucro como perda por causa de Cristo, ele tomou a decisão certa. Ele fez o que era certo para si mesmo, porque ele encontrou em Cristo algo muito superior a qualquer lucro que ele poderia ter tido antes em sua vida. Então, a partir do momento que ele considerou tudo como perda por causa de Cristo, Cristo passou a ser nele a esperança da glória. Então, a riqueza dele agora era Cristo. O lucro dele era viver para Cristo. Ele viveu essa realidade e não se arrependeu em tempo algum. Pelo contrário mesmo. Ele não se arrependeu da decisão que tomou de considerar tudo como perda por causa de Cristo Jesus. Então, isso contou para a sua própria vida, como um benefício eterno, que é Cristo Jesus, na vida dele. O corpo, a alma e o espírito dele estavam totalmente em Cristo. O modo de pensar, de falar e de agir dele estava totalmente centralizado em Cristo Jesus. Então, para ele, Cristo Jesus foi a resposta. Foi a alegria da salvação, foi a felicidade. Ele se realizou em Cristo. Cristo realizou nele algo que o lucro que ele tinha tido antes não causou algo melhor do que Cristo lhe deu. Então, ele entendeu isso, ele viveu isso. E hoje, como está essa situação?
Você está considerando muitas coisas como lucro hoje, ou você vai considerar tudo como perda, ou melhor, vai considerar o seu lucro como perda por causa de Cristo? Essa é a decisão que você tem que tomar. Assim como Paulo fez um dia, você também tem que fazer. Essa é uma escolha de responsabilidade pessoal de cada pessoa. Eu só estou falando aqui para você começar a entender essa questão. Aí ele continua dizendo aqui, ó. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Então, ele considerou tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Então, o conhecimento de Cristo Jesus na vida da pessoa é algo superior, é algo muito melhor, é algo insuperável, é algo precioso demais, é algo que é mais importante do que tudo que possa existir no mundo. Então, Paulo tinha essa consciência. Por isso ele expressa aqui, ó. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para conseguir Cristo. Então, ele perdeu todas as coisas. Ele se abnegou de tudo, se desprendeu de tudo, largou tudo. Ele não quis mais saber dessas coisas efêmeras e passageiras, que não contribuem em nada para a sua salvação. Pelo contrário, essas coisas só afastam as pessoas da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Coisa que Paulo ele se apropriou da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, que se tornou o Senhor dele. Então, as pessoas hoje têm que entender isso também, pessoal. Porque existem muitas pessoas hoje que, infelizmente, estão, como é que posso dizer? Estão gostando mais ou amando mais as coisas terrenas, efêmeras e passageiras, e não estão nem aí para a sublimidade do conhecimento de Cristo. Esse é o grande erro que muitas pessoas cometem. Quando elas morrerem, tudo aquilo que elas tinham, todo o lucro que elas tinham, não vai adiantar de nada. Mas quando alguém morre tendo a sublimidade do conhecimento de Cristo, a morte dela é apenas o início da vida eterna da qual ela vai tomar posse. Então, isso é importante demais. Aí ele diz aqui, ó. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para conseguir Cristo. Então, conseguir Cristo tem que ser o objetivo de cada pessoa. É melhor conseguir Cristo do que conseguir coisas efêmeras e passageiras. Então, as pessoas têm que entender isso hoje. Elas têm que viver essa realidade. A realidade da sublimidade do conhecimento de Cristo. Isso é importante demais. E é o que está faltando em muitas... e é o que está faltando na maioria da humanidade hoje, é isso. Então, quando se fala sobre isso, é preciso entender isso hoje. É preciso abrir os olhos para isso, para essa realidade, que muitas pessoas não conhecem. Muitas pessoas não conhecem a realidade do conhecimento de Cristo. Então, é preciso conhecer a Cristo, sim.
como Salvador, como aquele que veio para salvar, aquele que veio para ser a ressurreição e a vida de todo aquele que crê. Isso aconteceu com Paulo. Ele estava conscientizado disso. E essa conscientização tem que acontecer também em muitas vidas hoje, no século XXI. Então, ele continua aqui dizendo, ó, e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então, ele iria alcançar a ressurreição dentre os mortos por causa disso. Porque ele considerou tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, que iria produzir o resultado dele alcançar a ressurreição dentre os mortos. Porque, como eu já falei, quem crê em Cristo Jesus, crê naquele que é a ressurreição e a vida. E aquele que nele crê, mesmo que esteja morto, viverá. Ele vai tomar posse dessa ressurreição. Então, o próprio Senhor Jesus vai fazer isso acontecer na vida daquele que considerou tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Então, essa palavra aqui, ela é bem realista. E as pessoas têm que acreditar nisso, têm que crer nessa mensagem. Porque, como eu já falei, a maioria da humanidade hoje não conhece ou não conhece a sublimidade do conhecimento de Cristo. Está por fora do Senhor Jesus. Não quer saber, não liga para isso. E isso é um erro que, infelizmente, está levando, dia após dia, muitas pessoas para a ruína e perdição. Então, ninguém pode cometer esse erro mais. Ninguém pode viver sem encontrar a sublimidade do conhecimento de Cristo. Essa é a preciosidade que as pessoas têm que entender. Então, é necessário que as pessoas entendam isso de uma vez por todas. Porque Cristo Jesus é aquele que as pessoas precisam. Ele veio exatamente para dar vida e vida em abundância para todo aquele que nele crê. Essa é a verdade. Então, para se crer em Jesus, é preciso entender a sublimidade, é preciso conhecer a sublimidade do conhecimento de Cristo. Hoje isso tem que ser feito hoje, agora. Essa é a sua oportunidade. Não deixe isso passar. Não deixe que nada te atrapalhe de conhecer a sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Não coloque nenhum obstáculo para isso não acontecer em sua vida. Não, pelo contrário, tire essas coisas que te atrapalham de enxergar a sublimidade do conhecimento de Cristo. Tire as coisas que estão impedindo você de conhecer a sublimidade do conhecimento de Cristo hoje. Afaste isso de sua vida, que aí sim você vai considerar tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, que é a preciosidade. Então, é preciso entender isso hoje. É preciso entender isso, porque isso é algo decisivo para a sua vida. A sublimidade do conhecimento de Cristo é algo decisivo para que você tenha Cristo Jesus como aquele que
é a centralidade de sua vida. Ou seja, a sua vida tem que girar em torno da centralidade de Cristo. Então eu espero que você entenda essa mensagem hoje, para que assim você, a partir de hoje, possa considerar tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Eu espero que isso aconteça em sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém.